Vocês estão bem? Com amor no coração estamos aqui? Com a certeza de que operando Ele, Deus, ninguém, diga assim, mas ninguém mesmo. Diga com fé, mas ninguém mesmo impedirá. Amém, gente? João capítulo 11, por gentileza, vai lá. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, a aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento. Ele tinha enxugado os seus pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: eis que está enfermo aquele que tu amas. Até aqui nós já estudamos. Nós já passamos 3 domingos aqui. É isso, pessoal? Me ajuda aí. É isso mesmo? 3 domingos, pastor? Ou 4 domingos? Agora eu me perdi aqui. Deixa eu lembrar aqui. 1, 2, 3. Não foi 3? É, né? Então hoje nós vamos entrar no 4º domingo, falando sobre a ressurreição de Lázaro. Hoje nós vamos entrar no versículo 4. Amém, gente? Vamos lá? E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Hoje nós vamos nos prender no versículo 4. Tem muita coisa boa aqui para falar, e eu quero falar com você sobre esse versículo 4. Amém, gente? Já falamos bastante sobre o versículo 3, né? Versículo 2 falamos um pouquinho. Agora nós vamos falar sobre o versículo 4. Vamos ler de novo? E Jesus, ouvindo isso, ouvindo o quê? Que Lázaro estava o quê, pessoal? Enfermo. Ele recebe a má notícia. E ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Hoje nós vamos falar de um Jesus que, ao receber a má notícia, ele simplesmente ouve: olha, o amigo do Senhor, o Lázaro, ele está muito doente. As irmãs dele mandaram chamar o Senhor. Ele está quase morrendo, está enfermo aquele que tu amas. Quando Jesus recebe aquela má notícia, ele se comporta de uma maneira a nos ensinar. Ele diz: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Calma, meninas. É para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Calma. Como é que você tem se comportado diante da má notícia? Porque elas vêm. As má notícias vêm todos os momentos. Todos os instantes parece que, se nós pararmos para filtrar, vem uma má notícia. Estou certo ou errado, pessoal? Quer ver? Quem aqui recebeu uma má notícia nos últimos 3 meses? Pastor, filho com problema, casamento com problema, saúde, faz assim com a mãozinha. É normal, porque nós estamos no mundo. No mundo tereis aflições. Amém, gente? Não tem como. Então, o que eu quero trazer para você hoje? Que mesmo debaixo de uma má notícia, Jesus sempre tinha uma boa palavra em seus lábios. E é o que nós devemos ter, pessoal. Ele diz: sede meus imitadores. Ele diz: porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Está lá em João 13:15. Então nós devemos imitar o Senhor Jesus, seguir o exemplo dele. Diante de um quadro de enfermidade, apesar da enfermidade do amigo Lázaro, ele amava ele ou não? Amava, a Bíblia diz que amava. Jesus não pecou com palavras. Jesus, apesar da notícia que era terrível, ele não pecou com suas palavras. Amado,
Nós vamos falar muito sobre isso hoje. Nós precisamos ter sempre no nosso lábio uma boa palavra. Mas por que tantas pessoas, diante do problema, diante da dificuldade, diante da adversidade, por que tantas pessoas são duras, pesadas, pecam com as suas palavras? Vamos ver o porquê? Mateus 12, versículo 34, por favor, queridos. Olha como Jesus era delicado com o povo, hein? Você imagina o pastor falar assim, a pessoa sai da igreja na hora, né? Raça de víboras. Nossa Deus. Jesus falando com o povo, hein? Raça de víboras. Como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois o que há em abundância no coração, disso fala a boca. A boca fala que o coração está cheio. Se você é aquele que, diante da má notícia, reclama, murmura, lamenta, xinga, briga, é o estado do seu coração, meu amado. É o estado do seu coração, minha amada. Quantos têm guardado ódio, mágoa, mentiras, ressentimentos, pecados em seu coração? Acaba falando do que está cheio o coração. É impossível não falar, porque cada palavra que sai da nossa boca é porque o nosso coração está cheio. Amém, gente? Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo 45. Mas Jesus sempre tinha uma boa palavra, né, pessoal? Era diferente da gente, né? Mas nós devemos imitá-lo, pastor. Então vamos imitá-lo. Salmo 45. Salmos é no meio da Bíblia, você vai no Salmo 45, verso 1. O meu coração ferve com palavras boas. Falo do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. Diga glória a Deus. Caramba, que bonito, hein? Como é que eu faço, pastor, para o meu coração ferver de boas palavras? Como é que eu faço, pastor? Salmo 119, vamos lá. Vou mexer na Bíblia um pouquinho hoje. Pastor, como é que eu faço para o meu coração ferver com boas palavras, pastor? O que eu preciso fazer? Porque diante da adversidade, diante do problema, diante do caos que verdadeiramente se instaura no nosso dia a dia, que é comum. Amém, gente? É comum termos problemas, né? É comum passarmos por lutas, ainda mais agora com virose, aí de coronavírus, e etc, que eu deixo para depois para falar para você. Não é verdade? Salmo 119, versículo 11. Olha o que o salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração. Para quê? Para eu não pecar contra ti. Eu preciso como é que faço para o meu coração ferver de boas palavras? Só escondendo a palavra no meu coração. É guardando a palavra, é estudando a palavra, é se aperfeiçoando na palavra. Porque uma palavra atravessada pode estragar tudo.
Mateus 12, 37. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Olha que coisa séria, meu irmão. Por isso que Jesus sempre tinha uma boa palavra. Meu irmão, a tua palavra te condena. A minha palavra vai me condenar. O que eu falar vale como um recibo no mundo espiritual. Eu sou um derrotado. Eu estou assinando um recibo, né? Nada dá certo para mim. Eu estou assinando um recibo, né? Eu sou muito doente. Eu estou assinando um recibo. Na hora da adversidade, meu irmão, como Jesus, busque ter boas palavras nos seus lábios. Não deixe o diabo lhe enganar. Para mim nada dá certo, eu sou um derrotado, eu sou um fracassado, eu nasci para sofrer, meu casamento é um casamento infeliz. Não. Provérbios 6. Porque se você não fizer, você vai se prender. Se você não buscar ter boas palavras no seu lábio, você vai acabar se prendendo no mundo espiritual, onde tudo acontece. Provérbios meia dúzia. Provérbio meia dúzia, verso 2. Enredaste-te com as palavras da tua boca, prendeste-te com as palavras da tua boca. Meu irmão, a palavra saiu, não volta vazia. A Bíblia diz: assim será a palavra que sair da tua boca, ela não voltará para ti vazia, antes fará o que lhe apraz e prosperará naquilo para qual eu a enviei. Vê se está em Isaías isso, vai lá, 55:11. Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para qual eu a enviei. Palavra que sai da boca, ela não volta vazia, meu irmão. É mundo espiritual. Meu casamento é uma desgraça, casei mal, praga do inferno. Não, agora não é hora de falar isso. Agora é hora de falar: meu Deus, eu estou com um problema no meu casamento, me ajuda a solucioná-lo. Só o Senhor tem poder para solucionar esse problema. Eu creio em Ti, Senhor, porque aquilo que o Senhor uniu, o homem não vai separar. É um problema de saúde, meu Deus, se assim será a palavra sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Meu Deus, o Senhor é o Deus que me sara. Meu Deus, pastor, mas pastor, o senhor falou isso aí esses dias atrás aí, e um familiar do senhor morreu. Meu irmão, quem é soberano? Eu faço a minha parte. Quem é soberano aqui não sou eu, é Deus. Amém? Não sou eu não sou soberano. Quem é soberano é Deus. Eu faço a minha parte, buscar ser fiel, honrar, orar, crer. Mas o denominador final, quem vai determinar é quem? É Deus. Porque se não fosse assim, eu estaria frustrado aqui em cima do altar. Não estaria? Não é verdade, minha irmã Lourdes? Eu não estaria frustrado aqui? Puxa, deu errado, orei, me santifiquei, orava de manhã, à tarde, à noite, de madrugada, chorava na presença de Deus, e o meu familiar morreu. Eu estaria frustrado, mas como eu creio que Deus é soberano, que quem sabe o que é melhor é Ele, louvado seja o nome do Senhor. Mas enquanto há vida, vamos lutar. Enquanto há vida, vamos ter boas palavras nos nossos lábios, apesar das más notícias, porque a Bíblia diz: assim será a palavra que sai da sua boca, ela não volta vazia. Amém, queridos? Meu Deus tem um propósito: antes fará o que lhe apraz e prosperará. Aquela palavra que você falou, que você orou, prosperará naquilo para qual você a enviou. Amém, gente? Eclesiastes 10, vamos lá, pessoal, vamos mexer na Bíblia. Eclesiastes 10, verso 12. Olha o que diz aí, pessoal, que coisa séria, pessoal. Nas palavras da boca do sábio há favor. Olha para mim, querido. Nas palavras da boca do sábio há o quê? Favor. O sábio fala segundo a palavra de Deus. A Bíblia diz: se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. E nas palavras de um homem sábio, de uma mulher sábia, há favor. O que é isso? Benefício, provisão de Deus. Então tenha em seus lábios sempre uma boa palavra. Foi fechar um contrato aqui, não deu certo. Graças te dou, meu Pai.
Tem coisa melhor chegando em nome de Jesus. Dei um currículo, mandei um currículo, quebrei a cara, fui fazer entrevista, não fui chamado. Esse emprego não me merece, porque eu sou imagem e semelhança do Senhor, Pai. Tem coisa melhor chegando em nome de Jesus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Diante da adversidade, tenha sempre uma boa palavra. Porque na boca, o que está escrito aí? Nas palavras da boca do sábio, há favor, há benefício, há provisão. Deus quer prover algo por intermédio das suas palavras, da sua oração, do seu clamor. Quem está entendendo? Diga amém, gente. Puxa, filho, puxa. Nunca mais sai da sua boca uma palavra torpe, uma palavra negativa, uma palavra triste, uma palavra pessimista. Porque por tuas palavras serás justificado, por elas serás condenado. Por tuas palavras, meu irmão, são as tuas palavras que vão determinar a vitória ou derrota. Coisa muito séria. Vamos ver um exemplo aqui. Abra sua Bíblia no Evangelho de São Mateus. Mateus, capítulo de número 8. Por gentileza, abra aí. Versículo 5. E entrando Jesus em Cafarnaum, dá para gente. Eu creio que hoje mesmo, Jesus pode entrar na sua casa. Jesus pode entrar na sua vida. Jesus pode entrar nas suas finanças. Jesus pode entrar no seu sistema imunológico. Eu creio. Eu creio que hoje mesmo Deus pode estar passando pela próstata do Senhor, pelo útero, pelo ovário, pelas trompas, pela bexiga, pelo canal do reto, pelo intestino, pelos rins da senhora. Ele é Deus. Não perca a oportunidade, não. Se ele está passando, ele entrou em Cafarnaum e chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo. Então, quando a oportunidade vier, já chega a Jesus, se una a Ele. Vamos ler de novo esse versículo, põe na tela aí, querido. E entrando em Cafarnaum, chegou junto dele. Meu irmão, olha para mim, você tem que estar junto de Jesus. O que adianta estar junto comigo? Olha para esse homem aqui. Pecador, miserável homem. Você tem que estar ligado com Jesus. O seu negócio não é com pastor, o seu negócio não é com padre, o seu negócio não é com bispo, amém? O seu negócio não é com missionário, o seu negócio não é com arcebispo, o seu negócio não é com apóstolo, o seu negócio é com quem? Aponta para o céu, Senhor. É com Ele, querido, pelo amor de Deus. A Bíblia diz que aquele centurião chegou junto com Jesus. Você tem que estar ligado com Jesus 24 horas. Você tem que estar junto daquele que tem poder para mudar a sua vida. Amém, querido? Orar mais, buscar mais, se dedicar mais. Parar de reclamar um pouquinho, de murmurar um pouquinho, de lamentar, porque isso não agrada a Deus. Suas palavras, elas vão prender você no mundo espiritual, vão enredar você, vão condenar você, se foram palavras que não estiverem embasadas no Evangelho. Amém, queridos? Estou falando isso como seu amigo. Chega junto com Jesus. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. Olhe para mim, querido. Leve a sua causa até Jesus. Ore, por favor. Repito, o tempo que você vai perder viciado numa internet, viciado num jogo, viciado numa Facebook, puxa, entra na presença de Deus, fala com Ele, roga, não perca a oportunidade de orar, de levar a sua causa até Jesus. O centurião não perdeu a oportunidade não, e note que ele era um centurião romano, ele era um soldado, não tinha nada a ver com judeus. Mas quando ele teve um problema com o seu criado, ele não ficou reclamando da vida não, ele foi até quem? Ele foi até Jesus.
E nós estamos falando de alguém que não era ligado com a fé, não era um judeu, não era um que frequentava a sinagoga, era um centurião romano, era um chefe que cuidava de soldados. E ele vai até Jesus, ele roga: Senhor, o meu criado, o meu empregado está lá em casa, ele está paralítico, Senhor, e está violentamente o quê? Atormentado. Vê se não é o retrato de muita gente. Vida paralisada, não vai para frente. Porque eu não estou falando só de paralisia física, onde você não anda. No caso, o criado, eu estou falando, muitos são paralíticos espiritualmente falando. Não avançam, não consegue sair do lugar. Entrou na igreja com aquela cabeça, com aquela mente fechada, continua do mesmo jeito. Não se abre para uma nova ideia. Eu gosto muito de uma frase do Albert Einstein que diz: uma mente que se abre para uma nova ideia nunca mais volta ao tamanho original. Albert Einstein que disse isso. E é verdade. Quando a sua mente se abre para o Evangelho, nunca mais volta para o tamanho original. Nunca mais. Nunca mais. Então abra sua mente para o Evangelho, busque, vá até Jesus, fale com Ele, rogue. O centurião fez isso. O que Jesus disse? Eu irei, e lhe darei saúde. E Jesus lhe disse: eu irei, e lhe darei saúde. Meu irmão, quando é que Jesus vai negar um pedido seu? Quando é? Nós sabemos que Deus não ouve a quem? A pecadores. Mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Se você está na presença de Deus, se você está em santidade, se você é aquele que tem boas palavras nos seus lábios, vá até Jesus. Ele nunca vai se negar a atender a sua oração. Diga glória a Deus. Ele falou: eu irei, sim, eu vou lá. Falou para um centurião romano, Romero. Não falou para um Romero, que é um homem de Deus. Falou para um centurião, que rogou, que foi até Jesus. Eu irei, e lhe darei saúde. Aí no versículo 8 e 9, está a nossa mensagem de hoje. Vamos ler com muita calma. E o centurião, respondendo, disse: Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado. Sou um pecador, Senhor. Mas dize somente uma palavra, o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E ao outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faz isso, e ele o faz. Dá uma paradinha aqui. Você viu as palavras do centurião? Que coisa linda. Ele falou: Senhor, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Eu não sou digno que o senhor entre debaixo do meu telhado. Sou um pecador. Eu não sou nem da fé, mas eu creio que o senhor faz milagre. Eu não sou da fé. Eu sou um pecador, sou um centurião, trabalho para Roma. Eu sou romano. Eu não sou judeu, não. Eu não sou digno que o senhor entre debaixo do meu telhado. Mas se o senhor dizer uma só palavra, o meu criado sarará. Sabe por quê, senhor? Porque eu também sou homem sob autoridade, e eu tenho soldados às minhas ordens. Eu digo: este vai, ele vai. Eu digo: este vem, ele vem. Eu digo: faz isso, ele faz. Eu digo: meu criado faz isso, ele faz. Quando Jesus ouve aquilo, Jesus ficou boquiaberto com as palavras que saíram da boca do centurião. O centurião estava falando: da mesma forma que eu tenho autoridade, o senhor também tem. Da mesma forma que eu sou um líder, o senhor também é um líder. Só que o senhor é um líder espiritual. Eu tenho soldados às minhas ordens, o senhor tem anjos às ordens do senhor. É isso que o centurião estava falando. Se o senhor disser ao seu anjo: vai lá na casa do centurião e cura o criado dele, ele vai lá. Se o senhor dizer: volta, ele volta. Então, Senhor, faça isso. Versículo de número 10. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. As palavras que saíram da boca daquele centurião deixaram Jesus
maravilhado. Uma boa palavra, meu irmão, que sair da tua boca a partir de hoje, vai ser o prepulsor da bênção na sua vida. Para de falar besteira, cara. Para de reclamar da vida. Deixa o Senhor maravilhado. Um centurião romano deixou Jesus maravilhado. Um homem que nem da fé era. As palavras que saíram da boca dele foram boas palavras. Tenha sempre uma boa palavra no seu lábio. Deus não aguenta mais ver você reclamando da vida, cara. Você é muito chato, cara. Me perdoe falar isso. Deus não aguenta mais ver a senhora reclamando da vida. A senhora é muito chata no mundo espiritual. Ninguém aguenta mais, filho. Nem Deus. Está na hora de você deixar Jesus o quê? Maravilhado com as suas palavras. Mostre que o seu coração ferve de boas palavras. Mas como é que ele vai ferver mesmo? Você lembra? Porque eu escondi a palavra do Senhor no meu coração para eu não pecar contra ti. As palavras que estão escondidas aqui elas vão sair naturalmente pela minha boca. Vão sair normalmente. Uma boa palavra, quando sai da sua boca, deixa Jesus maravilhado. Jesus falou: puxa, eu nunca vi tanta fé, nem em Israel vi tamanha fé. Versículo 13. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora, o seu criado sarou. Meu irmão, que a partir de hoje, venham sair da sua boca somente palavras que vão deixar Jesus maravilhado. Por exemplo, vou perdoar aquela pessoa. Eu vou pedir perdão a Deus dos meus pecados. Você pode ter certeza que isso é uma boa palavra. Eu vou pedir perdão para aquela pessoa que eu ofendi. Você pode ter certeza que isso é uma boa palavra. Você pode ter certeza. Vou confessar tudo para Deus. Isso vai alegrar a Deus. Deus, a partir de hoje, somente a tua palavra sairá dos meus lábios. Vai deixar o Senhor maravilhado. E como consequência o milagre acontece. No versículo 13 nós vimos que naquela mesma hora o criado o quê? Sarou. Meu irmão, Deus está sarando hoje casamento destruído. Deus está sarando hoje corpos doentes. Por quê? Porque a partir de hoje você terá nos seus lábios somente boas. De verdade, quem está entendendo, balance a mão. Então, filho, não perca mais tempo reclamando, murmurando, lamentando, criticando os outros. Você contamina as pessoas, meu irmão. Você provoca a raiz de amargura nas pessoas. Você vai prestar conta a Deus no dia do juízo, camarada. Ô filho, ô filha, fica só. Puxa, que a partir de hoje, né, do seu lábio somente saia boas palavras, cara. Para de ser grosso com a tua mulher, com o teu marido. Para com isso, camarada. Para com isso, dona Maria. Você vai ver, vai agradar o Senhor isso, e o milagre vai acontecer. Ponha boas palavras do teu lado, fale segundo a palavra de Deus, porque a Bíblia diz: se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Onde começamos? João 11, abre lá. Versículo 4. Meu irmão, eu lembro do meu pai. Deixa eu contar um testemunho aqui, quando você vai abrir, né? Meu pai já é falecido já há muito tempo não, 2002, ele 19 anos. E eu lembro, eu era criança, meu pai era sempre muito duro em palavras, aqueles cara brutão, ignorantão, sabe como é que é? E ele vira e mexe,
por ser duro em palavras, ele perdia o emprego. Quem conhece alguém assim, que já perdeu o emprego por falar besteira? Faz assim. Quem conhece alguém? Já conhece? Conhece mesmo? Conhece? Caramba. E o meu pai perdia o emprego constantemente. Eu me lembro, eu era criança, da idade da Esther. Eu lembro uma vez, ele falou uma besteira, nós fomos despejados, porque ele era zelador de prédio, lá em São Paulo. E geralmente o zelador mora no prédio, não paga aluguel, né? Não é isso? Nós não pagávamos aluguel. E no final do ano, Lourdes, nós fomos despejados. Hermes, fomos mandados embora do apartamento lá em São Paulo. Acho que era na Avenida Angélica. Véspera de Natal. Não tinha para onde? Não tinha para onde ir, camarada. Pegamos os móveis, mandamos para a garagem da minha tia lá em Osasco. E fomos para um hotel de quinta categoria, era falar bem, né? De 10ª categoria. Nunca vou esquecer. Me lembro do quarto até hoje, ó. E eu me lembro que eu acordei do dia 24 para o dia 25 procurando o presente de Natal. Nunca vou esquecer disso. E a minha mãe, tadinha, sempre passava um pano em tudo. Não, na época a gente não era cristão, acreditava nessas coisas de Papai Noel, né? E a minha mãe falou, não, Papai Noel acho que errou o endereço, porque nós estamos aqui no hotel. Mas ó, ele mandou levar você no restaurante para comer bife à milanesa. Eu fiquei todo feliz. Esqueci do presente. Mas por que eu estou falando isso? Porque uma palavra errada faz você perder o emprego. Uma palavra errada destrói um casamento. Uma palavra atravessada acaba o noivado abençoado. Uma palavra atravessada acaba uma amizade que tinha tudo para ser uma bênção. Cuidado com o que sai da sua boca. Uma palavra errada condena o seu corpo à morte. Uma palavra errada condena você a viver uma vida miserável, meu irmão. Porque, repito, as palavras valem como? O que eu falei aqui? As palavras valem como? Diga comigo, recibo. Assinou o recibo, tem que pagar, meu filho. Assinou a promissória, vai ter que pagar, senão a Jota vai bater na sua porta lá, meu irmão. Então uma palavra errada, ela pode acabar com uma vida. Quantos assassinatos não acontecem de uma forma tosca, de uma forma, né, idiota, porque o cara falou uma besteira, falou um palavrão num bar, chamou o cara disso, daquilo, o cara se doeu, pegou, deu um tiro, deu uma facada. É ou não é, pessoal? Então uma palavra pode estragar tudo. Tenha nos seus lábios sempre uma boa palavra. João 11, versículo 4, por gentileza, põe na tela. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade vai matar Lázaro, choremos todos juntos. Foi isso que ele falou? Não foi, camarada. Tem gente que recebe o diagnóstico: eu vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Meu irmão, até a última gota vai viver. Até o último instante eu digo, está curado em nome de Jesus. Se não foi curado, se eu estou na presença de Deus, não foi curado, louvado seja Deus. Acabou. Não vou ficar nervoso com nada, chateado com nada, porque o soberano aqui é Deus. Mas quem está vivo aqui, diga amém. Quando você estiver vivo, eu estou lutando pela sua cura, pela sua libertação, pela sua restauração, em nome de Jesus. Amém, filho? Está vivo? Estou. Então, meu irmão, não fale besteira. Olha o que Jesus falou aí. Vamos lá, põe na tela aí. E Jesus, ouvindo isso, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Diga glória a Deus. Que a partir de hoje, dos seus lábios, saiam somente boas palavras. Vamos aplaudir Jesus bem forte.